Prezados alunos, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro virtual. Lembrando que a nossa disciplina é Capital de Giro e Análise Financeira. Bem, a gente dando continuidade sobre aquilo que a gente vem conversando em sala de aula, a gente vai entrar na seção da unidade 1.3, Dimensões Econômicas, Financeiras e Curto Prazo. Antes de começarmos a aula, eu queria fazer um lembrete que as nossas aulas foram suspensas, as presenciais, mas isso não quer dizer que não continuemos o nosso cronograma de atividades e também das nossas aulas virtuais. Lembro aos senhores aí da responsabilidade do acompanhamento de vocês no AVA, no portal. Não deixem acumular conteúdo, exercício, nem muito menos dúvidas. Qualquer dúvida ou problema, eu peço que vocês entrem em contato comigo. Está aqui disponibilizado o meu e-mail, né? fabio.viana@pitagoras.com.br, tá? Fico à disposição de vocês aí. Bem, dando sequência à nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as dimensões econômicas e financeiras de curto prazo que as empresas, de uma forma geral, ela tem no seu dia a dia. Queria lembrar para vocês aí a nossa situação problema, né? Como a gente já vem tratando, vocês continuam ocupando o cargo de gerente de uma empresa do ramo alimentício. Você recentemente então recebeu uma missão da sua diretoria para identificar os riscos associados às decisões econômicas e financeiras da empresa, certo? Então aí está sendo solicitado que você crie um relatório. Esse relatório eu vou pedir que vocês construam em Word e me enviem por e-mail, nesse e-mail que está aqui abaixo, que eu já mostrei para vocês. Tá bom? Então, aí, lembrando para vocês, eu quero que vocês identifiquem os riscos econômicos e os riscos financeiros que a empresa do ramo alimentício ela vai estar sujeita aí dentro do seu dia a dia. De uma forma geral, explicando para vocês o que seriam esses riscos, né, nas decisões financeiras que uma empresa pode tomar, ela está sujeita basicamente aí em dois tipos de risco. Primeiro é o risco econômico, que são os riscos inerentes à operação do negócio. Dando um exemplo simples aí para vocês, poderia ser, por exemplo, a falta de matéria-prima para a produção de um determinado produto. Quando uma empresa ela vai operar no mercado, ela não tem como garantir que a matéria-prima que ela precise para construir seus produtos finais, ela vai estar disponível no tempo hábil que ela precisa, para que ela consiga atender às suas demandas externas. Outro exemplo disso, a gente está vivenciando isso também na faculdade, como o risco dessa pandemia do coronavírus. Dentro das decisões possíveis que a gente pode tomar, a gente tem que contar então isso como um risco econômico, que é inerente à própria atividade do negócio. É um risco que a gente não consegue controlar de fato. É algo externo à organização, tá? Bem, agora outro risco inerente dentro do processo de tomada de decisão é o risco financeiro das decisões. Para a empresa, é a possibilidade dela não ter a capacidade de honrar seus compromissos. Ou seja, ela comprou matéria-prima, disponibilizou os produtos para venda, vendeu o produto, mas ela não conseguiu receber do seu cliente. É essa incerteza de conseguir ou não levantar recursos para conseguir pagar seus fornecedores que é o risco financeiro, né? Lembrando que, como trabalhamos no mercado aberto, não temos como garantir muitas vezes. E alguns, mais para frente a gente vai falar, né, uma das formas de mitigar esse risco, por exemplo, é ampliando as formas de pagamento, né, facilitando as formas de pagamento para que o cliente, então, consiga honrar os seus compromissos com a empresa e a empresa, por sua vez, com seus fornecedores. Lembrando, então, gente, vocês terão que desenvolver um relatório, vai ser um Word. Eu peço que vocês façam, então, a elaboração desses riscos para que eles sejam controlados e não afetem a sobrevivência da empresa. Identificou o risco, cria uma medida de contingência para que ele seja mitigado ou eliminado dentro aí do mercado ou dentro da empresa. Tá? Dando sequência, explicando mais a fundo para vocês, a gente tem que pensar que toda decisão financeira da empresa ela é fundamentada em resultados operacionais apurados pela empresa. O que isso quer dizer?
o resultado operacional ele vai determinar a viabilidade financeira e econômica de um negócio, ou de um projeto, ou de um empreendimento. Naturalmente, dentro da empresa, a gente tem, né, diversos pontos de decisões em, por exemplo, em que investir, por que investir, qual projeto vamos dar seguimento ou qual projeto vamos interromper. E a perspectiva, né, que mais nos tranquiliza, ou seja, o que mais dá suporte nesse processo de tomada de decisão é fazer o estudo da viabilidade econômica e financeira do projeto. Trouxe aqui para vocês os dois principais demonstrativos aí, né, utilizados dentro da área financeira, né, mas também contábil, para apurar esses resultados operacionais da empresa. O primeiro, ao seu canto esquerdo, é a DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Com certeza, a grande maioria de vocês já conhece. Ele é um demonstrativo que funciona para apuração do lucro da empresa. Lembrando que o lucro é uma relação do valor de venda do produto, deduzido aí os impostos, os descontos, o custo de mercadoria vendida, que foi o custo para produzir o produto, a despesa, que foi o pessoal muitas vezes disponibilizado, a estrutura disponibilizada para que fosse possível a operação da empresa, depois os impostos aí como imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido também deduzido, que vai então chegarmos ao lucro. Só que eu chamo a atenção de vocês, será que existe a possibilidade de uma empresa apresentar lucro contábil e dentro da visão do fluxo de caixa ele está negativo? Ou seja, a empresa apresenta lucro em seus resultados, mas financeiramente ela está desestruturada, desequilibrada. Será que é possível? Como a gente já conversou algumas vezes dentro de sala de aula, com toda certeza, né? A empresa ela não pode somente operar, né, por um desses relatórios. Ela tem que usar de forma concomitante os dois relatórios aí, tanto o demonstrativo do resultado do exercício quanto o fluxo de caixa. Ela precisa equilibrar bem o encaixe, né, das entradas e das saídas para permitir que toda vez que vencer um compromisso, ela tenha condições de pagar, né, ela tenha condições de bancar aquele compromisso. O fluxo de caixa, normalmente, ele é representado por esse diagrama, né, de entradas e saídas. As entradas são setas para cima e as saídas setas para baixo. E na horizontal está a linha do tempo ali, representando cada seta um mês. Ele possibilita nos dar uma visão de planejamento financeiro de longo e curto ou vezes médio prazo, né? A gente consegue saber se a gente vai ter ou não recursos ou condições de arcar com as nossas dívidas, lembrando que aí de fato a gente está falando em pagamento efetivo, né? Dentro de um determinado mês. A gente precisa equilibrar então muitas vezes o prazo médio de pagamento com os fornecedores e o prazo médio de recebimento dos nossos clientes. O que eu chamo a atenção de vocês aí é que esse desencaixe ele é mais comum dentro do mercado que a gente imagina. As empresas, de uma forma geral, elas praticamente compram quase à vista dos seus fornecedores, mas na hora de vender, elas financiam seus clientes praticamente quase 10 meses. Né? Quem aí de vocês já não comprou por cartão de crédito em 10 parcelas sem juros? Hoje é muito comum esse tipo de operação no mercado. Então, cabe nós, os gestores financeiros, encontrar esse equilíbrio aonde a gente consiga muitas vezes equilibrar a vontade do comercial de vender, de dar créditos para o seu cliente, facilitar as formas de pagamento, mas também que o financeiro consiga dar um equilíbrio, né? Uma estrutura para que a gente não arque com muitos juros, porque, lembro vocês, né? Uma vez que a empresa não tem condições de bancar suas próprias despesas com o seu próprio capital, ela tem que buscar isso no mercado. Ou ela busca através dos seus próprios investidores ou da figura do dono, ou ela vai buscar isso com um agente financeiro, uma instituição financeira bancária, ou um banco, ou outras possibilidades aí, que pode ser também, muitas vezes, algumas empresas somente de empréstimo. Mas esse valor é muito caro, né? Lembrando que toda vez que a gente faz esse tipo de operação, a empresa vai pagar os juros financeiros. Isso entra como despesa financeira, ou seja, vai consumir o resultado que a empresa está gerando aí operacionalmente. Bem, então para falar dessas viabilidades financeiras e econômicas,
para entender como é que passa pela perspectiva de dentro do projeto, a gente vai sempre entender que para tomar de decisões financeiras, dois fatores devem ser considerados. Primeiro, esse fator econômico. Bem, o fator econômico de um projeto ou de uma empresa, ele tem como base relação o retorno do investimento e o custo de captação. O que é isso, basicamente? Se eu pego um empréstimo com uma taxa de 2%, eu não posso, em hipótese alguma, pegar esse dinheiro para investir num negócio que muitas vezes vai dar um retorno de 1%. Ou seja, se eu pago 2%, ele está me derretendo um retorno de 1%, ele se torna economicamente inviável, né? A taxa ela tem que ser comparatória de forma direta, ou seja, o meu retorno do investimento ele tem que ser maior do que minha taxa de captação. Outro fator aí também que a gente tem que identificar é o fator financeiro, para a questão do casamento entre a capacidade de geração de caixa do negócio e o fluxo de desembolso exigido. Ou seja, se eu tenho um mercado onde meu cliente ele exige determinado tempo para conseguir realizar seus pagamentos, eu tenho que fazer essa negociação com meus fornecedores muitas vezes. Eu tenho que lembrar que uma empresa sadia é principalmente mantida pelos seus próprios recursos, né? Não toda hora fazendo captações, operações financeiras dentro do mercado. Lembrando também que aí a gente volta novamente para questões dos riscos. A empresa está sempre, né, inerente a esses dois tipos de riscos, os riscos econômicos e o financeiro, como a gente já falou. Riscos econômicos são relacionados às atividades operacionais do negócio, e o risco financeiro, que é a possibilidade da empresa não honrar seus compromissos. Bem, a gente também vai falar um pouco sobre o diagnóstico financeiro da empresa, o que é esse diagnóstico financeiro, o que a gente precisa construir e avaliar nele. Mas isso a gente vai tratar na parte 2 da nossa aula.